Unidade 2, Cultura, pluralidade na expressão humana. Aula 17.2, conteúdo: verbo, tempo, presente, pretérito, futuro. Habilidade: identificar os tempos verbais em que ocorrem ações nas frases e em textos. Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós iremos falar de uma classe gramatical chamada verbo. Vocês já estudaram os substantivos, Cada classe de palavra dentro da gramática tem uma função. Então, nós já estudamos o substantivo, que tem a função de dar nome a todos os seres, Estudamos também os adjetivos que caracterizam, dão qualidade e estado do ser, E agora nós iremos trabalhar os verbos. Então, os verbos, eles servem para dar ação, movimento, ou dizer o estado, ligar o estado de um ser. Então, os verbos, eles pertencem à classe gramatical que dão ideia de tempo, São os únicos que se transformam. Também existem outras palavras que dão essa ideia de tempo, mas o verbo é a única classe gramatical que pode se desenvolver, mudar seu estado. Por exemplo, a palavra escrever. Eu posso dizer escrevo, eu posso estar fazendo essa ação agora no momento, posso dizer que eu já escrevi algo, uma atividade que já aconteceu, ou posso dizer que eu irei escrever, futuramente. Então, ele passa por essa transformação. E agora a gente vai observar um texto e verificar que esse texto ele é formado somente por verbos. É uma história, se conta uma história, mas você vai encontrar somente verbos. Vamos lá acompanhar. Então, veja bem que fala: eu vesti, calcei, penteei, peguei, saí, andei, subi, entrei, cumprimentei, entreguei, brinquei, comi, bebi, dancei. Brinquei, falei, gritei, cantei, dancei. Despedi, corri, cheguei, dormi. Dá para se observar nesta atividade, que irá acontecer algo. Quando ele diz vestir, calcei, penteei e peguei, está se preparando para uma festa. Logo no início, o que é que ele está fazendo? Está se preparando, se vestindo, calçando, penteando. Então, ele fala todas as ações e todas as atividades que ele está fazendo. O narrador está contando essa história, então ele faz todas essas ações e chega na festa, Ele chegou, olha, saiu de casa, andei, subi, entrei, e aqui a festa propriamente dita. Cumprimentei, entreguei, brinquei, comi, bebi, dancei, e vai ter um momento final da festa que ele diz, olha, brinquei, falei, gritei, cantei, dancei, despedi, Chegou o momento de ir embora. Corri, cheguei e dormi. Portanto, essas ações que vocês acabaram de ler, elas estão no passado. Eu posso transformar também um texto igual a este, todos os verbos, transformar para o presente, uma ação que irá acontecer, que está acontecendo, presente, aqui e agora. Mas no texto que vocês acabaram de ler, as ações estão no passado. Então, já aconteceram.
né? E também poderia estar narrando ações que poderá acontecer, que é chamado de futuro. Então, nós temos os tempos, né, na classe gramatical, que é presente, passado e futuro. A gente vai dar continuidade para vocês entenderem essas ações. Então, aqui os tempos verbais, eles são classificados basicamente em 3 tipos, que é o presente. O que significa o presente? Eles representam fatos que se passam no momento atual, ou seja, no momento em que estamos falando. Então, se algo está acontecendo neste momento, no ato da minha fala, então é presente, né? Falo é porque está acontecendo nesse exato momento, né? Falei, por exemplo, eu falei para você sobre as atividades, então falei, já aconteceu, foi um tempo passado, né? E eu falarei, futuro. Então, agora, o presente, a gente vai ver o exemplo. Estou cansado de você. Eu estou, é no momento, né? Não eu estava no passado, né? Eu estava, então, são coisas, né, que já passaram. Não, mas agora eu estou, nesse exato momento da minha fala. Portanto, o momento é presente. O passado, vamos ver o próximo aqui. O passado, uma coisa que já aconteceu, né? Conhecido como também pretérito, que significa um ato que ocorreu um tempo antes do presente. Então, como já está falando, passado. Passado são coisas que já aconteceram, né? Nós já vivenciamos. Então, se eu não estou falando no momento da minha fala, se eu estou falando um ato que já aconteceu, esse ato é passado. Como está aqui no exemplo. Eu fiz de tudo para você gostar de mim. Então, eu fiz. É diferente quando eu digo eu fiz, né? Dá a ideia que o tempo é passado. Agora, eu faço de tudo para você gostar de mim, a ideia é que ainda está acontecendo, né? No momento da minha fala, eu ainda estou tentando, né, com que você goste de mim, tá? Mas aqui eu fiz, está no passado. E nós temos o futuro, representa uma ação que acontecerá, ainda virá, ainda iremos vivenciar, né? Ainda não está acontecendo no momento, não aconteceu, mas provavelmente irá acontecer, né? Então, vamos lá, isso, só representa uma ação que acontecerá, né? Ainda nós iremos vivenciar a situação. Eu cuidarei disto mais tarde, né? É diferente, veja só, eu cuido disto, né? Eu vou fazer isso no momento, agora. Eu cuidei. Então, já vivenciei essa situação e eu cuidarei, ainda vou vivenciar essa experiência, né? Então, temos presente, eu cuido, né? Eu cuidarei ainda futuramente, tá? Então, vamos para outros exemplos. O ladrão ficará preso por 3 meses e depois será expulso do país. Olha só, o ladrão ficará futuramente, não. O ladrão
né? Não fica, ficará. Né? Ainda não aconteceu este ato. Então, ele ainda futuramente será preso por 3 meses e depois, né? Quando ele for preso, será expulso. Todos os atos, né, ainda irão acontecer futuramente. Há um ano, Cláudia descobriu que não poderia ter filhos. Então, traz a ideia, olha, poderia ter uma relação com algo do passado. Poderia, ela descobriu no passado que não poderia futuramente ter filhos. Então, aqui neste exemplo, a situação está relacionada a um verbo do passado, né? Já passou, ela já descobriu, mas que ela não poderá ter filho ainda será futuramente. Se o time ganhasse aquele jogo, iria, que o verbo iria para a final do campeonato. Também, essa ideia de verbo no futuro traz, né, quando eu digo se, essa situação que pode acontecer, né? Porque só irá futuramente para a final se com essa condição. Então, traz essa ideia de condição, né? Se o time ganhar, futuramente irá para a final. Então, iria que tem esta relação com a condicional, com a conjunção condicional. Você poderia me emprestar uma caneta? Também traz essa ideia de gentileza, né? Eu posso dizer, você empresta, não agora, né? Mas dá, assim, uma ideia de que você está dando uma ordem, né? Mas quando eu quero pedir com jeitinho, com mais educação, com mais delicadeza, aí eu vou usar um verbo no futuro. Você poderia, né? Poderá emprestar a sua caneta, né? Então, traz essas ideias também, os verbos no futuro, né? Ideia de condição, quando você quer fazer um pedido com mais gentileza, né? Então, são esses 3 tempos verbais que nós utilizamos no nosso dia a dia para nos movimentarmos, né? E agora a gente vai ver aqui uma fala de uma tirinha. Veja aqui. A primeira personagem fala: Joana, conta teu segredo. Conta. Olha só, conta agora, neste momento. Aí o que é que a Joana diz? Não te contei, não te conto e jamais te contarei. Quando ela diz, ela fala essa expressão, não te contei, quis dizer no passado, né? Eu não te contei, né? Porque eu não quis que você soubesse. Não te conto agora no momento, olha, as duas estão conversando, né? Elas não te conto, porque elas estão ali no ato da fala, e não te contarei futuramente. Portanto, não fique, né, mais me importunando, porque eu não vou te contar. Então, veja que foi utilizado aqui os 3 verbos, nos 3 tempos, a situação do verbo contar, quando a gente fala, né, que há essa mudança de ideia de tempo em uma palavra, é neste fato aqui. O verbo contar, por exemplo, né, contei no passado, conto num presente e contarei no futuro. Então, ele se modifica, a palavra contar se modifica para os 3 tempos verbais. Né? Por isso que quando nós falamos que os verbos, né, eles dão essa ideia de tempo e podem se transformar,
né? E tem outras palavras, né? Os advérbios também. Por exemplo, noite. Mas eu não posso, né, modificar essa palavra noite. Não é que exista só o verbo que tem essa ideia de tempo. Os advérbios também, mas para se modificar só os verbos. Os advérbios, por exemplo, noite, dia, eu não posso dizer eu noitei, eu noite, eu noitaria. Não, não se modifica, diferente. Agora o verbo sim. Olha, o verbo contar, você viu lá no balão, né? Eu não te conto, né? Se modificou, o verbo contar se modificou presente, conto, contarei, né? E então não te contei, que é passado, não te contarei futuramente. Então ele se transforma para essas posições dos tempos verbais, presente, passado e futuro. Agora a gente vai acompanhar um texto, vamos verificar os verbos, em que tempo eles estão. Veja só. Leia o texto e observe as palavras destacadas. A criança dormia enquanto a mãe lavava roupa do lado de fora da residência. Lucilene dos Santos, mãe da criança, disse que tentou entrar na casa em chamas, mas não conseguiu. Ele disse que não era para eu gritar nem chorar, que ele salvaria. Andriele conta dizendo que logo após o menor entrou saltitando entre as chamas. Nós iremos verificar, né, os verbos que estão aqui em destaques e que tempo eles estão. Que dormia, né, a criança dormia, já notamos que está aqui no passado, no ato da fala de quem está narrando, né, aconteceu, tem alguém narrando essa história, né, que no caso é o narrador. E já aconteceu, a criança dormia, ela não dorme no momento, né? Já passou, tempo passado. Enquanto a mãe lavava, também passado, aqui o lavava, está no tempo passado, todos esses acontecimentos, né? No ato em que o narrador está contando, já havia acontecido. Foi mais que aconteceu, a mãe da criança disse que tentou, veja, disse e tentou também no passado. Ela disse, né, já aconteceu a situação. E ela tentou também, naquele momento, entrar na casa, né? Mas quando o narrador estava contando, já tinha acontecido, né? A mãe já tinha tentado entrar na casa. Então, representa o tempo passado. Então, nós temos aqui no passado, dormia, lavava, disse, tentou entrar na casa em chama, mas não conseguiu. Conseguiu também aqui é no passado. Ele disse que não era para eu gritar nem chorar, que ele salvaria. Então, naquele momento, ele não falou, né, que iria salvar ali naquele momento, que ele salvaria futuramente, né, iria lá na casa e salvaria. Então, salvaria aqui, olha, futuro. E o presente, quando fala que conta, né? Então, conta, Andriele conta, né? Então, naquele momento, ela conta, então é presente, no ato da fala, no ato do que está acontecendo. Então, dentro das situações do nosso cotidiano, a gente, né, sempre trabalha com esses tempos, né? Sempre está ali ou fazendo, faço agora no momento minhas coisas, ou eu já fiz, ou farei, mas tudo dentro de uma determinada circunstância, né, que é coordenada pelo tempo, que é esse tempo presente, que é o que está acontecendo aqui no momento,
né, o tempo passado, que eu já fiz algo, já aconteceu, e o tempo futuro, que não foi ainda, né, feito as ações, né, as ações não foram feitas, não foram realizadas, né, então ainda não houve o contato, né, com essa atividade. Então vamos para mais um texto. A gança que punha ovos de ouro. Também tem alguns verbos, né, destacamos alguns verbos para vocês observarem. Por que que é importante eu saber? Eu vou entender dentro de um texto, né? Eu vou entender dentro de um texto se o narrador está contando aquela história no momento presente, se no passado ou no futuro. Então, eu vou entender pelos verbos, né? As ações desenvolvidas dentro do texto. Então, vamos lá para o nosso texto. Um homem possuía uma gança que toda manhã punha um ovo de ouro. Vendendo esses ovos preciosos, ele estava acumulando uma grande fortuna. Quanto mais rico ficava, porém, mais avarento se tornava. Começou a achar que um ovo só por dia era pouco. Nós já observamos aqui que existem mais verbos, né? Ficava, né, dá a ideia que já aconteceu, o fato. Começou a achar, também está no passado, e aqui nós temos mais alguns verbos, né? A gança que punha, possuía, tudo passado estava, mas a gente destacou alguns para você observar melhor. Por que não põe 2 ovos, 4 ou 5? Pensava ele. Provavelmente, se eu abrir a barriga desta ave, encontrarei uma centena de ovos e viverei como um nababo. Assim pensando, matou a gança, abriu-lhe a barriga e naturalmente nada encontrou. Então a gente ainda vai aqui ver os tempos. Tá, então a gente tem, né, o verbo põe, encontrarei, viverei, matou, abriu, encontrou. Então, de imediato, nós observamos que põe aí, né, põe é presente, né, ela põe. Então, ela põe, está no presente. Veja que quando encontrarei, essa ideia traz que a ação ainda vai acontecer. É porque ele diz se, né? Veja a condição aqui, né? Que tem relação, esse verbo aqui do futuro tem relação com algo que já aconteceu. Se, né, por exemplo, uma condição, se eu abrir, primeiro vou abrir a barriga da ave, encontrarei uma centena de ovos. Então, tem uma ação, né, que provavelmente já tenha passado, que ele vai abrir primeiro para poder encontrar os ovos. Então, viverei também uma centena de ovos, né? Ele provavelmente encontrará, e viverei como um nababo. Então, não viverei também é futuramente, eu vivo no presente, né? Ou vivi no passado. Isso aqui tudo são condições, né? Que se acontecer, poderá viver. Então, encontrarei e viverei ainda irá acontecer futuramente. Então, os verbos se encontram no tempo futuro. Assim pensando, matou a gança, aqui já mudou, né? O tempo verbal, matou no passado, abriu passado, isso que já aconteceu, essa ação, né? E, naturalmente, nada encontrou. Então, nós temos 3 verbos aqui que dão essa ideia de
passado, né? Matou, encontrou, então já foram coisas que já aconteceram. Então, dentro de um texto, né, as situações, elas se desenrolam e nós iremos saber em que tempo, né, se encontra a ação, a narrativa, através do verbo, né? Se está acontecendo no ato da fala do narrador, no ato da escrita, ou se já aconteceu a situação, ou se ainda acontecerá futuramente. E mais um texto, nós iremos observar aqui, chamada Encrenca à Vista. Vejam só. Nem bem entrei no pátio da escola e alguém me deu um empurrão. Era Clóvis. Como é nervosinho, vai encarar? Olhei para aquele estúpido morrendo de ódio. Ele me deu outro safanão e me disse: isso é para você deixar de ser besta. Quem manda aqui num pedaço sou eu. O que podia fazer? Calma, Toninho. Disse para mim mesmo. Então, respirei, né, 2 vezes e fiquei calma. Então, vamos lá para os verbos em destaques. Nem bem entrei num pátio, estou contando, né? Imagina aqui que alguém chega aí na sua sala de aula e com você, nos seus encontros e diz: olha, eu vou contar o que aconteceu comigo hoje. Nem bem entrei num pátio, então quando ele está lhe contando, obviamente já aconteceu, né? Quando eu digo entrei, está no passado. Então, nem bem entrei no pátio da escola e alguém me deu um empurrão, né? Alguém me deu também. A ideia deste verbo está no passado, né? Tudo passado. Então, você viu que já aconteceu, né? O fato. Olhei, ainda temos mais uma fala aqui, quando ele diz, né, que deu um empurrão, que era o Clóvis, né? Ele contou a história para você. Aí, como é nervosinho, vai encarar, né? Ele também quer dar um de valentão, né? Tá lhe contando a história e pergunta: vai encarar? Nesse momento já não é mais passado, é como se ele estivesse vivenciando aquilo no presente. Né? Vai encarar aqui nesse momento? Né? Olhei para aquele estúpido, ele retoma, né, aquilo que aconteceu no passado, diz: olhei para aquele estúpido morrendo de ódio, ele me deu outro safanão e me disse também. Essa ação já aconteceu no passado, né? Então, que eu olhei e disse no passado, vai encarar o momento, né, da situação, no momento da fala do narrador, e entrei e deu também passado. E assim, iremos para mais um texto, que é um trecho da música Aquarela, e vamos observar os verbos. Olha, numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo e com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Corro o lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover, com 2 riscos tenho um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota a voar no céu. Então, todos os verbos, olha só, desenho, corro, dou, faço. A ideia que traz é que a ação está acontecendo neste momento, né? Se ele, numa folha, ele está desenho no momento, então todas as ações dos verbos que estão em destaques, desenho, corro, dou, faço, cai, imagino, é uma situação que o narrador está vivenciando no presente, no momento, aqui e agora. Então, espero que vocês tenham compreendido bem os tempos verbais, né? E até a próxima aula.
Música